A minha esposa, ela sempre teve comigo, que ela sempre foi muito minha parceira, né? Mas assim, no ao redor, o pessoal me chamou de doido, porque eu tava saindo de um cargo concursado, então eu era efetivo, não era estagiário, não tinha contrato, nada disso, eu era concursado, então eu tinha a tal da estabilidade, né? Então eu ia abrir mão da tal da estabilidade para arriscar num negócio que eu nem sabia se eu ia dar certo, né? Então algumas pessoas me chamaram de maluco, mas a minha esposa sempre esteve comigo. E aí, vamos fazer o quê? E aí, numa conversa com o Bruno, até numa feira anterior, ele me parou no corredor e falou assim, um dia a gente vai trabalhar junto. E aí, em 2023, em fevereiro, eu tive aquele estalo. Eu falei, pô, o Bruno uma vez me falou que a gente tinha a oportunidade de trabalhar junto. E aí eu liguei pra ele, tipo, não procurando, mas sondando, né? E ele, cara, eu tenho um projeto legal e eu acho que você se encaixa nele. E aí veio mais um ciclo de mudança. Eu morava em Itu, então a gente está aqui a 80 quilômetros de Itu, quase 100 quilômetros, e eu fiquei indo e voltando durante 8 meses, todo dia. Então eu vinha de manhã, trabalhava e voltava à tarde. Aí depois de 8 meses eu cheguei e falei, Bruno, e agora, vamos casar ou vamos largar? Bom, então quando eu fui mudar de empresa, para as pessoas assim, pelo menos para os meus pais foi meio que um choque, porque eu estava meio que estabilizado onde eu estava, no escritório, eu estava 7 anos lá, não tinha perigo nenhum assim de ter uma demissão, mas eu falei, eu preciso crescer mais, eu preciso de mais na minha vida. Tinha conversado com a minha namorada e falou, não, acho que você tem que procurar também uma coisa para a gente poder evoluir juntos. E aí eu encontrei aqui. E aí, coincidentemente, essa evolução profissional aconteceu junto com uma evolução pessoal. Então assim, eu entrei aqui com uma cabeça muito fechada. Quando eu falo que eu cresci profissionalmente e pessoalmente, aqui me abriu horizontes de perspectivas de oportunidade. Então, por exemplo, antes eu pensava num futuro para o meu filho, ali na comodidade do bairro, de onde eu nasci e cresci, eu imaginava isso. Hoje, a Yara de hoje, com a transformação da Orba, eu já imagino o meu filho em outro lugar, com outros estudos, com outros acessos. A Orba, eu tenho a Orba para mim como literalmente uma família. Então, desde quando eu pisei aqui, eu sempre fui muito bem acolhida. Então, desde o primeiro momento, quando eu vim fazer a entrevista, o Bruno que apresentou a fábrica pra gente na época, no dia que eu vim fazer a entrevista. Então, dali a gente já viu uma diferença de qualquer outra empresa que eu já passei. A Orba, ela me ajuda muito, em questão porque eu tenho 2 filhas, uma de 3, uma de 6 e uma de 17. A 17 eu tô ficando careca. E o mais cuidado é com a de 3. Então é pequenininha, ela é toda frágil. Assim, às vezes ela fica doente. E eles entendem. Falam assim, Ju, fica cuidando da sua filha, a gente entende, vamos tentar fazer o esforço aqui. Querendo ou não, a gente, mesmo meus filhos trabalhando, a gente como mãe, a gente quer também dar uma forcinha ali, né? Ajudar em alguma coisa. Meu filho também separou da esposa, montou uma casa nova, eu quis ajudar, dar um móvel, uma coisa nova para ele, entendeu? Mas tudo isso eu levo de boa, graças a Deus. Não dependo de ninguém para nada, dependo do meu emprego, entendeu? Meu pai é aposentado, está lá em casa, mas eu não dependo dele para nada. Ele tem o dinheirinho dele, eu tenho o meu, e assim vai. Eu me esforcei o máximo que eu pude, porque eu precisava daquele emprego. E não foi fácil, não foi nem um pouco fácil. Eu morava a uns 15 minutos da empresa. Tinha dia que eu saía de lá chorando e descia a pé para não pegar o ônibus e ninguém veio chorando. Chegava na minha casa, minha mãe falava, calma, vai dar tudo certo, não desiste. E eu falava, mãe, não dá, eu não sei fazer isso, eles me pedem para fazer tal coisa e eu não consigo. E ela falava, você vai conseguir, você não vai desistir. E eu não desisti. Vamos fazer 10 anos, né? Então, ok, eu trabalhava numa empresa como ADM, como controladoria, mas eu não tinha acesso às pessoas, a esse tanto de pessoa que quer crescer junto, porque a gente tem uma equipe fantástica. E isso qualquer empresa de fora, qualquer pessoa de fora reconhece. Porque é todo mundo muito unido, querendo um só objetivo, que é querer crescer. Eu quero estudar, eu quero crescer financeiramente, eu quero crescer profissionalmente, ter uma família também. Ainda não tenho uma família minha, mas eu quero construir.
Então isso que me motiva todos os dias a querer crescer mais e mais. Eu queria ter meu carro, graças a Deus eu tenho já meu carro, eu conquistei meu carro. Eu sofri um machucado, né? Um pequeno machucado, e ele cresceu, ele virou uma úlcera vascular, então ficou muito grande e eu vinha trabalhar, ninguém sabia, né? Porque era na perna, eu colocava uma faixa e chegou um tempo que não dava mais. Eu já não conseguia mais trabalhar, e aí eu falei pro Eduardo, mostrei pro Bruno, e eles falaram, não, vai se tratar, vai agora. O Bruno até falou, não, vai agora, já procura um vascular, e nisso eles pagaram o primeiro tratamento, que era para fechar a ferida. Segundo a médica, ela falou que leva até 1 ano, né? E precisava de um repouso absoluto. Então eu fiquei em casa por volta de 2 meses, né? Em repouso absoluto. E aí, quando fechou a ferida, aí tinha que operar. E a Orba também pagou esse tratamento, que também não foi barato. Eu acho que a Orba me proporcionou coisas muito boas, assim. Eu estou numa fase ainda crescente de profissional. Acho que eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu já trabalhei em lugares em que eu acordava de manhã e falava assim, putz, não acredito, eu vou ter que ir trabalhar, porque o trabalho ele é necessário, ele é uma obrigação. Para mim o trabalho é sagrado. Se eu assumir um compromisso, eu vou cumprir. Mas aqui eu posso dizer que eu venho por alegre, feliz trabalhar. Todo dia eu acordo de manhã e venho trabalhar feliz. Isso para mim eu não tenho nem como explicar assim o prazer que é. Cara, daqui 5 anos eu acredito que eu já vou estar com meus filhos, né? E eu vou poder proporcionar para minha família tudo aquilo que meu pai um dia proporcionou pra gente. Que eu falo pra minha esposa sempre que memória ninguém tira. Eu quero daqui 5 anos ter uma condição financeira tão boa que eu vou conseguir proporcionar para minha esposa e para os meus filhos e para minha família momentos que vão ficar guardados no coração e na memória. E que eles vão contar para as gerações futuras. Assim como hoje eu conto tudo o que meu pai, o que meu avô fez por mim quando eu era criança. Então, daqui 5 anos, eu acredito que eu vou conseguir estar nesse nível, de proporcionar memórias. Coisas que eu sempre quis, mas não estavam ao alcance. Não por falta de trabalho, mas por oportunidade, por já ter às vezes alcançado o máximo onde eu estava. Então hoje eu tenho uma vida confortável, minhas filhas têm o melhor, meus filhos estão crescendo profissionalmente, a educação deles hoje que eu posso proporcionar é muito melhor, saúde. Então isso me deixa muito grato. Hoje está na frente aí da maior empresa de higiene e beleza do Brasil. Então é muito gratificante para mim esse reconhecimento. E assim, a Orba foi um divisor de águas na minha vida. A Yara de antes entrou aqui para ter o pão de cada dia e trabalhar no que fosse preciso. Mas eu me imagino muito grande. Eu não me imaginava chegar no tamanho que eu cheguei. E eu almejo algo assim extraordinário como eu imagino para a empresa. Então eu imagino para a empresa, imagino para mim. E eles não olharam só para mim. Eles, além de me aceitarem, acolheram também a minha família. Então a minha família hoje, eles têm a Orba também como... Eles sabem que a Orba é uma referência para mim. As pessoas que eu tenho hoje, Eduardo, Bruno, Miguel, fora o time da liderança, e não imaginaria ter os planos. Eu basicamente falava para mim que eu teria que trabalhar e me manter e estava tudo certo. Não. Hoje eles me mostraram um outro direcionamento. Me mostraram que a minha vida ela tem que ter um propósito. Eu não tinha uma referência de alguém. Todo mundo tem um livro, tem alguém, tem alguma coisa. Eu não tinha basicamente essa referência. Eu gosto de muita gente, eu falo o pensamento de tal pessoa é legal, eu acho que dá para seguir. Mas hoje, basicamente, a referência da minha vida é as pessoas que estão aqui. Então, o Eduardo, o Bruno, o Miguel, são pessoas que eu admiro, que eu quero seguir, que são pessoas que realmente torcem para o meu crescimento e me ajudam muito para isso. Então, eu sou eternamente grata a tudo que eles fazem por mim aqui.